Normalmente sou eu que faço nas lives, aí pode fazer. Então, bom, nosso tema hoje é um tema que há muito tempo, assim, ele vinha sendo desenhado aqui no nosso coração. E, a gente estava um pouco triste porque esse tema ia ficando lá para trás, assim, a gente queria trazer ele e acabou dando certo da gente antecipar. E a nossa convidada para esse tema não poderia ser ninguém diferente da Andréia. E a gente vai explicar o porquê. Bom, a gente vai falar aqui sobre as mulheres, né? O relacionamento de Jesus com as mulheres. Tudo isso com base naquilo que nos traz a palavra da Bíblia. Então, eu nunca, a gente não costuma falar de religião aqui, não é esse também o intuito, não é falar de religião, mas a gente vai falar sim sobre fé, sim sobre Jesus, porque aqui tanto nós três comungamos da mesma fé nesse sentido. Né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que acho que eu nem acredito, mas ó, gente, sou e estudo. Estudo bastante. E é claro que a gente tem as nossas dúvidas e tal. E aqui a gente veio para fazer um bate-papo. A nossa convidada Andréia é alguém que é uma profunda conhecedora da palavra. Ela é psicóloga, ela fez pós em teologia. Acadêmica? É teologia também, né? Da mulher, não é? Bíblica, Não. do estudo bíblico. Alguma coisa assim. Depois ela fala direito, tá, gente? Eu tô sem Uhum. papelzinho aqui. E ela também é pastora. E ela tem também eu não sei se é uma instituição, ONG, depois ela também conta, se chama Casa das Madalenas, e que eu acho, bom, já o nome já me atraiu, né? Quem me conhece minimamente sabe que eu sou uma fã de Maria Madalena, e ela também vai estar aqui hoje no na nossa conversa. E então, sem mais delongas, vou passar para quem entende, para a gente poder bater um papo aqui. Andréia, seja muito bem-vinda. Sabe que você é uma pessoa que é muito especial para mim, para a Fábio, e me veio através da Fábio, né? E tem me ajudado assim a ampliar o meu olhar para a vida, para o outro e especialmente para mim, né? Aquela viagem para dentro tão necessária que às vezes a gente reluta tanto em fazer porque porque a gente está perdendo tempo, gente, porque não existe nada melhor do que o autoconhecimento, do que se conhecer, porque só assim a gente consegue olhar o mundo verdadeiramente com a essência de quem nós somos, né? Sem as barreiras e sem os estigmas que são colocados pelos outros. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre estigma. Então, André, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para você. Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada, Luciana, obrigada, Fabi, pelo convite. É mesmo assim um prazer estar com vocês, eu que acompanho os temas, e eu contava as horas para esse dia. Eu queria estar aqui entre irmãs, eu estou achando o máximo isso, porque eu realmente me considero entre as irmãs uma irmã, né? A Fabi, que eu conheço aí há uns 10 anos, e a gente tem uma convivência profissional, mas pessoal, íntima também. E eu agradeço muito o convite. Quero mandar um beijinho assim, especial para a Marilde, que está aqui. Obrigada, Marilde, pelo carinho, viu? Você também é especial. Obrigada pela confiança de estar na sua vida. É um tema muito. É um tema delicado, mas um tema muito verdadeiro, porque falar de Jesus e das mulheres é falar de um ser humano que hoje é Deus, porque ele não veio como Deus, ele veio como homem e como Deus, mas na sua humanidade, passando aqui para nos ensinar que é possível é, sobressair, sobreviver, mudar a história. Ele acolheu a mulher com respeito, ensinando essa mulher o autorrespeito. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Eu, no momento, sou pós-graduanda em arqueologia, com Rodrigo Silva, isto. E sou, dentro da minha profissão psicóloga, eu sou especialista na área de família, sou sistêmica, e sou suicidologista, prevenção e pós-venção em luto por suicídio, e nesse momento graduando em teologia, mas eu gosto muito é, de dizer como Jung que quando nós vamos falar com o humano,
basta ser humano. E eu vou falar de humano para humano, porque me faz bem estar tanto como psicóloga, quanto pastora, quanto mulher, quanto André, só sendo mulher. E essa é a proposta nossa aqui, porque o próprio Deus olhou para nós dessa forma, não nos nossos títulos, nem no nome, não, ele olhou como mulher. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso é um prazer enorme estar aqui falando de mulher para mulher. Bom, eu quero agradecer, né? Quero dizer que para mim é um imenso prazer. É natural a gente estar aqui conversando. Tantas vezes a gente já conversou sobre isso, né? A gente já partilhou rodas aí de conversas a partir da nossa crença, né? Rodas de conversa, eu posso dizer, cristãs, né? E muitas vezes eu fui ao seu convite, né? E é um Sim. prazer. Hoje você está trazendo todo o seu conhecimento aqui ao meu convite e da Lu, que você tão generosamente aí aceitou. E pensando no nosso tema, né? Que é voltado para as mulheres na vida de Jesus, eu aqui fiquei pensando, né? Como Jesus, se você consegue aí, a partir do teu conhecimento bíblico, esclarecer um pouco mais para a gente, assim, o olhar de Jesus para as mulheres, né? Dentro das passagens bíblicas, são poucas citações da mulher, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco do teu conhecimento diante disso, para a gente poder, eu posso te dizer assim, tomar consciência. A gente sabe de algumas histórias, sim, né? Mas o teu olhar é diferente do meu, que sou leiga no assunto. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho. Então, eu vou começar lá na origem, tá, Fabi? Ok. Quando nós pensamos em mulher, a primeira mulher da Bíblia, com um nome conhecido, é Eva. Mas Eva não foi uma criação de Deus no nome. André, o que você está falando? É isso mesmo. Não foi Deus que deu a Eva o nome de Eva. Porque Eva, é... deixa eu voltar um pouquinho antes. Quando Deus criou o homem, e depois ele criou a mulher da costela. Vamos entender que nós estamos falando aqui pautados na Bíblia, que é a base do cristianismo. E aí nós não estamos falando de religião católico, espírita, evangélico, crente, nada disso. Nós estamos falando do cristianismo, aqueles que acreditam em Cristo, em Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui com esse respeito e nos damos muito bem. Porque nós não estamos falando de instituição, nós estamos falando de religião, que é o religar de Deus, que é o original da palavra religião. Então, dentro dessa religião que religa o homem a Deus, nós vamos pensar em Deus lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele forma o homem, sopra no homem o seu espírito e dá um sono para o homem. Eu vou simplificar, porque é uma história que todos nós conhecemos. E este homem, depois que ele dorme, Deus tira a mulher da costela, e aí já quero colocar, por que costela? Porque nem acima, nem abaixo. Nem para domínio e nem para ser dominada, mas para estar ao lado. E essa mulher que está ao lado, né, dentro do mesmo propósito, e o homem com ela é chamada, Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. E eu quero fazer uma pergunta para as nossas, eu chamo lá no meu Instagram, de mimadas e mimados do Pai. Eu vou usar a mesma expressão aqui, porque eu gosto desse carinho de ver o nosso Pai, Deus, como um Deus que nos mima, e não um Deus que nos quebra, mas um Deus que nos modela com as circunstâncias da vida. Então, é um Deus que nos disciplina porque nos ama, e não um Deus que vinga ou que trata, mas um Deus que nos ama. E eu quero perguntar, para nós interagirmos com as nossas mimadas e mimados que estão aqui,
uma pergunta. Por que Deus criou você mulher? Porque você pensa, que você entende que Deus te criou, te formou mulher. Eu quero a pergunta das nossas mimadas de casa, junto com Lu e com a Fabi, para nós interagirmos aqui, já que é uma live a 3, mais a 10, a 20, a 30, e nós vamos dividir. Por que Deus criou você mulher? É para a gente responder também, ou só as pessoas que estão ali? É para nós, é para vocês também, mas eu gostaria que as de casa comecem. Vou pedir aí, né, para que as pessoas colocarem aí no como chama mesmo, Lu? Porque Respondam no eu chat coloquei a aí. pergunta aqui para as pessoas. Ah, tá, você fixou. Ótimo. Isso. Assim, vocês estão me conduzindo aí, porque eu sou meio leiga de ficar falando e mexendo, então vocês vão direcionando aí, tá bom? Tá. Mas o pessoal tá tímido aqui, André. Então, as meninas, as nossas mulheres aqui não estão respondendo a tua perguntinha aí. Eu deixei fixo, né, o comentário, a pergunta, e vou repetir aqui. Por que Deus te criou mulher? Acho que muitas de nós já nos fizemos essa pergunta. E, né, qual foi a resposta que veio para vocês, o entendimento que veio disso? Se quiserem compartilhar aqui com a gente. Ah lá, a Jana colocou, para nos mostrar o quão fortes somos. Então, força. Nos criou fortes. Ok? Eu deixei uma perguntinha ali, gente, para quem entrou agora, se quiser responder aqui para gente. A Jana respondeu aqui. A pergunta é: por que Deus te criou mulher? A Jana respondeu para nos mostrar o quão fortes nós somos. Mais alguém? Mais uma aí. Só mais uma para a gente interagir aqui, porque eu gosto disso. Para nós quebrarmos alguns paradigmas hoje dentro desta pergunta. Se Deus fez homem e mulher, por que Deus te formou mulher? Para sermos fortes. A Ju escreveu ali também. Porque ele tem um propósito para isso, para me mostrar o quanto eu sou capaz. E a Sula, isso, né? Também respondeu: eu acredito porque tem um propósito para cada uma de nós. Então, elas estão dizendo que por força, por capacidade, por um propósito. É isto? Vocês entendem isso também? Sim. Então, vamos responder isto pela palavra, né? Quando Deus nos formou, eu até quero contar uma experiência aqui, antes de responder. Eu faço essa pergunta, no mínimo, há 14 anos, desde quando eu dou palestra para mulheres com o objetivo de trabalhar a identidade da mulher dentro do meu contexto religioso, então, dentro de igreja, e fora também. Palestras para empresas, onde eu sou convidada, eu começo com essa pergunta. E a outra pergunta que eu sempre faço, eu vou deixar para vocês aqui, se você não soubesse quantos anos você tem, quantos anos você se daria? Porque eu quero que você veja se como está a sua autoestima e seu autocuidado. Eu nunca, e depois eu quero que a Fabi e a Luciana diga, depois que eu responder, melhor, Fabi e Luciana, por que Deus formou vocês mulheres? Bom, acredito que Deus tenha me formado mulher para ser mulher no mundo, para eu agir como mulher.
ser mulher. Enfim, não tem, ser mulher mesmo no mundo Para de ser hoje. mulher. É. E aí, Luciana? Então, eu vou dizer para você que tudo aquilo que as meninas responderam faz parte também da minha resposta, porque eu acho que tudo aquilo realmente se encaixa no que nós somos, no que nós representamos e também naquelas mulheres bíblicas que a gente vai trazer para essa conversa, que é força, sim, que é a capacidade, que é um propósito. Acredito, mas o propósito, acredito que não seja exclusivo das mulheres. Os homens também estão aqui com algum propósito, porque essa Sim, vida não teria sim. sentido sem propósito. Então, penso que isso não é uma qualidade ou uma característica exclusiva, né? Uma determinação, enfim. Mas eu acho que eu meio que sou meio romântica para esse olhar do ser mulher, tá? E de ter sido criada mulher. Eu tenho realmente um olhar meio romântico. Porque quando eu penso naquela passagem, que é uma passagem que eu amo muito, que protege-me como a menina dos seus olhos, eu me sinto de fato a menina dos olhos de Cristo. Então, acho que ele me criou mulher, porque não podia ser diferente. Uhum. A gente precisa entender que a vida não tem, né, o certo e errado. As respostas não é certo e errado. Mas eu faço essa pergunta há 14 anos, e ontem nós conversamos sobre isso, e talvez seja tão fácil não ter ido para os papéis e ir diretamente na resposta, porque eu faço essa pergunta há 14 anos e eu nunca encontrei alguém que dissesse simplesmente para ser mulher. Nós Ser falamos de feminina, né? força, para ser essa menina. Nós falamos de força, nós falamos de maternidade, nós falamos para ser esposa, porque somos sábias, porque amamos. Eu encontrei a resposta para cuidar de marido, para cuidar de filhos, a capacidade de sermos amigas, a capacidade de cuidarmos de casa, de marido, de filhos, organizar a casa, pela maternidade é o que prevalece. E aí nós precisamos entender que quando Deus nos fez, Ele nos formou da costela do homem e da mulher com o propósito apenas de sermos mulher e homens. Não com o propósito dos nossos papéis, que vem depois. Aonde está então essa maternidade? Está depois da queda. Quando a mulher peca e o homem peca, comendo do fruto proibido, que não é a maçã, aí ali que vem todo o procedimento de Deus com o homem, apresentando este homem e esta mulher o perdão. Mas eles ficam nas justificativas. Adão chama Eva, a mulher de Eva. Quem deu o papel principal para a vida da mulher, eu não estou dizendo que é errado, e nem que não é bom ser mãe. Eu só estou colocando que a ordem cobrada socialmente dessa mulher é que a primeira coisa que ela tem que ser é mãe, para depois ser mulher. Ou melhor, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser profissional, ela tem que ser. E aonde ela está nisso, por último, ela tem que ser mulher. Porque se ela for mulher, se ela se tornar só mulher, ela vai ter o preconceito que ela é o quê? Egoísta, porque ela só pensa nela. E Deus a formou para ser mulher. E essa mulher que Deus fez, dado por Adão o nome de Eva, que é mãe de todas, transformou essa mulher que os seus papéis são maior do que esta mulher. E tirou a identidade desta mulher. De apenas ser mulher. E sendo mulher, olhando para ela, cuidando dela, forte, sim, corajosa, sim, com propósito, sim, mas entendendo o seu papel maior que o mandamento de Deus. Que é mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Então é Deus, ela e o próximo. E o próximo é o filho, o próximo é o marido, o próximo é tudo, mas não é ele em primeiro lugar. E nem o filho em primeiro lugar, e depois a maternidade, primeiro ela. Isso faz sentido para vocês? Já quebra, Sem dúvida.
entrar com uma quebra de paradigma aí? Eu posso Eu fico falar. esperando se a Fabiana vai falar, né? Eu vi que Então, você estava esperando. Mas eu peraí, estava esperando que se não sou eu, falo, Fábio. não, eu ia colocar assim, ó, nesse ponto, eu posso dizer assim que a nossa profissão contribui muito para isso, porque a gente trabalha muito isso, primeiro, nós com nós mesmos, para levarmos isso para os nossos clientes. Então, é, separar esses papéis e entender que cuidar de si não é um egoísmo, é um aprendizado de vida. Apesar da nossa profissão contribuir muito para isso, teoricamente, a gente ter esse respaldo, né? É, é algo que é diário, né? Ter esse olhar voltado para que primeiro eu preciso estar bem, para que depois eu leve isso para o próximo, né? É diário, não é simplesmente falar, ah, não, eu sei, tá tudo certo, não, né? Isso é um Você tem que ir mandamento, trabalhando. Fabi. É um Exatamente. mandamento que nós, que na maioria, tanto como profissional, quanto dentro de palestra e como pastora, quando eu pergunto para alguém qual é o mandamento, a ordem do mandamento, o cuidar de si está em terceiro lugar e nunca em segundo lugar. Isso é a falta do autocuidado, porque culturalmente nós não podemos. Claro que nós já vamos para outras mulheres, mas eu só queria fazer um paralelo, e a Tiana está dizendo aqui que ela nunca tinha pensado sobre isso, então já valeu a live, que é uma quebra de paradigmas, né? É que Deus, quando forma esta mulher e forma este homem e forma esta mulher, assim como no Velho Testamento, lá no Novo Testamento, Jesus vem com respeito a esta mulher, colocando essa mulher para ser vista, mas o próprio Deus, no Velho Testamento, que é um lugar mais patriarcal, onde os homens falam muito mais do que as mulheres, ele também fez homem e mulher, e não Adão e Eva, para nos dar direito a termos voz. Isso está lá para cuidarmos, para termos ele em primeiro lugar e depois a mulher poder cuidar de si para desenvolver os seus papéis. E aí nós vamos percorrer para os outros, outras mulheres aí por onde vocês quiserem caminhar. Algo que eu queria Bom, comentar. eu vou comentar. Assim, primeiro eu vou falar de uma experiência, né? Tipo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu tive contato, e comecei a ter um pouco de compreensão, porque o fato é que a gente faz catequese, às vezes, muito criança e não tem essa absorção de, de todas as passagens e tudo mais. Eu não li a Bíblia inteira ainda, eu sei que a André já leu mais de uma vez. Mas eu não gostava e até hoje eu ainda tenho um pouquinho assim de resiliência com o Antigo Testamento. Falei para você até, André, que estudei agora todo o livro de Gênesis e tal. Mas é claro, porque aprendi também a estudar sobre o olhar da cultura daquele povo e daquele momento e tudo mais. E é óbvio que quando a gente traz a questão da criação do mundo e da criação do homem e da mulher, com a Eva vem os estigmas, que são estigmas sociais que foram sendo impostos ao longo do tempo e que alguns ainda hoje, infelizmente, sobrevivem em algumas pessoas e que a mulher acaba ainda sendo subjugada em muitos locais, mesmo o próprio conceito e a própria definição de uma mulher submissa é totalmente distorcido. Algumas questões bíblicas são apropriadas para usar com o intuito de diminuir a mulher, ou seja, eu penso de que valeu então a vinda de Jesus para cá, porque a vinda dele, é claro, gente, estou aqui ampliando um pouco o olhar, todos nós sabemos o propósito de Jesus nessa passagem. Como nós todos temos o nosso, Jesus também teve o dele. Mas o fato é que quando ele passou por aqui, quando ele esteve por aqui como humano, né, quando Deus se fez humano, ele ressignificou todo esse lugar e esse papel de Eva
Ele veio, na verdade, para devolver a Eva o seu lugar de fato, né? E não aquele lugar que a sociedade foi colocando Perfeito. Eva e as mulheres ao longo do tempo, mas o lugar que de fato pertence à mulher, que é um lugar de parceira do homem, que é um lugar de igual. E aqui também eu faço, mais uma vez, um recorte para dizer que, quando a gente fala em igualdade, as pessoas leem isso muito ipsis literis, e é claro que a gente está resguardando as nossas diferenças biológicas e fisiológicas, mas estamos falando de igualdade ao olhar de Deus, ao olhar divino, sim. Somos todos iguais. Todos e todas iguais. Então, e Cristo, quando passou por aqui, trouxe essa ressignificação da mulher, tanto que, na passagem, aí já no Novo Testamento, quando a gente vê as passagens de Cristo, em vários momentos, em momentos talvez cruciais da história de Cristo, o papel relevantíssimo de mulheres que fizeram a história ali junto com Jesus, né? E eu não vou falar já de Madalena, porque eu gostaria de começar com Maria, né, que foi quem deu o início a tudo isso, né, quem trouxe Jesus para cá. E que era, dentro desse contexto todo, né, de que a mulher está à margem da sociedade, de uma mulher que não tem direitos, de uma mulher que é subjugada, de uma mulher que é submissa, uma sociedade que é preconceituosa, uma sociedade que julga a mulher, né? Existe ali a mulher adúltera, a mulher prostituta, a mulher... Então, assim, são vários lugares que se colocam a mulher que são depreciativos. E, de repente, Deus escolheu uma mulher jovem, bastante jovem, que estava noiva na época, para trazer a vida a Jesus. Ela não era nem casada. Então, pense nas consequências que tudo isso traria para Maria naquele tempo. E na coragem dessa menina, porque era uma menina de fato, de dizer um sim, sabendo que ia ser julgada por toda a sociedade. E a começar pelo próprio noivo, que ela não tinha deitado. Sim. Então, assim, como assim? Tá, tu parece grávida, tipo, não é de ninguém. Cadê? Como assim? Você tá querendo enganar quem? Tipo, eu tô trazendo aqui na nossa linguagem, mas é claro que a gente também tem que pensar que, ainda que o verbo fosse outro lá atrás, o momento era ainda mais discriminatório e preconceituoso com a mulher. Com certeza. Então, eu gostaria até de que você, né, passasse um pouquinho sobre a história de Maria, que é uma das histórias que também me cativa demais, por pensar que era uma menina que estava sujeita a todos os tipos de julgamento e cujo sim mudou a história de nós todas. De nós todas. Então, Maria tem um papel assim extraordinário na minha vida, assim, porque não fosse o sim dela, eu não sei como seria. Né? Então, o sim começou com Maria, né? Essa mudança do papel da mulher teve início com Maria. Falar de Maria é olhar uma outra quebra de paradigma do próprio Jesus, que é o nascimento dele através de uma moça de 15 para 16 anos, ela era adolescente. E quando a gente olha aqui, Maria significa, né, vidente ou pura. E Maria, cheia de graça, eu fico imaginando Maria, vou colocar aqui, uma cidadezinha pequenininha, Zenóbia está aqui, é da minha cidade de origem, de Natal, é de Lajinha. E eu fico imaginando, em Lajinha, 20 mil habitantes, Maria dizendo que o anjo apareceu para ela e ela estava grávida. O preconceito, porque era menina que era referência para todo mundo andar, mas a barriga dela ia crescer. Cresceu. O preconceito, Né? que além do que ia ser chamada de louca, descompensada, desequilibrada. Na verdade, atributos que são bem comuns. Na verdade, pela lei, Maria seria apedrejada e morta. Essa era a questão que ela correu risco de vida. Mas o que eu gosto de Maria, e eu gosto, porque a gente tem a impressão que Maria é aquela menina, aquela adolescente, santinha, quietinha, fala baixinho, tudo direitinho, tititinho, tudo tinho. Não.
Maria era uma moça de personalidade. Porque pensa bem, há mais de 2000 anos atrás, ela é abordada por um homem, que era um anjo, mas era um homem, né? Que se materializou em forma de homem, e diz para ela que ela vai engravidar. Aquela menina, adolescente, pré-adolescente ainda, ela responde assim para um homem que ela nunca viu. Olha o questionamento dela. Ela não era uma menina passiva, ela era uma menina proativa, porque ela faz a seguinte pergunta: e como é que vai ser isso? Eu quero te falar que eu sou virgem e que eu não tive relação sexual com meu noivo. Como é que vai ser isso? Pensa, se há 50 anos atrás, 30 anos atrás, eu tenho 53, quanta mulher não podia falar do seu ciclo menstrual, ainda é vergonhoso até hoje, falar da sua virgindade, que falar da intimidade, ela pergunta, mas como é que vai ser isso? Se eu nunca tive relação sexual com o meu noivo. Ela não aceitou assim, tá tudo bem, Jesus é bom, ai que lindo. Não. Ela questionou para saber onde eu estou indo. Aqui eu estou colocando a minha vida em risco. Então, Maria já nos ensina, sim, a mulher tem direito à voz, fazer perguntas, questionar e entender que lugar eu estou sendo colocada. Ela dá voz. Paulo tem um contexto, uma vez na Bíblia, dizer que a mulher tem que ganhar o marido no silêncio, mas existe um contexto ali. Porque as mulheres, naquele momento, naquela cultura, naquele lugar, falavam demais diante da cultura. E aí, nós não vamos entrar nisso, mas dizer que aquela fala foi dada para mulheres, vamos colocar para uma tribo, onde as mulheres estavam tomando lugar de voz, quebrando, não eram paradigmas, mas não era de poder se posicionar, não era isso que Paulo fez. Mas o quanto elas estavam deixando de comunicar, impondo, quando você lê o contexto ali, porquê do silêncio. E aí virou regras, que a mulher não pode falar, porque ela ganha o marido no silêncio. Não é verdade, porque até para o anjo ela questionou. Então, nós estamos aqui dizendo que Maria quebrou um paradigma. Eu quero falar, só para falar um pouquinho mais de Maria, que a Bíblia é tão tremenda, e ela não deixa perguntas sem respostas, que eu fiquei imaginando, uma vez eu ministrei sobre isso, e para um grande congresso no Rio, 5.000 mulheres, eu trouxe isso sobre Maria. O quanto, Fabi, ela foi questionando, mas aí isso tudo que a Luciana colocou, de que ela não tinha, ela teve que correr risco para ser quem ela é e fazer o nome dela na história, mas a Bíblia não deixou Maria sem resposta. E aonde foi a resposta de que ela não era uma menina louca, nem pervertida, nem nada disso? Quando Jesus morre na cruz, todo aquele povo diz assim, verdadeiramente, este era filho de Deus. Então ele não era filho de José. Ele morre, mas ele também honra Maria. Verdadeiramente, esta mulher, ela é filho de Maria, mas é filho de Deus e não é filho de José. Ela é honrada também. A morte trouxe honra para Maria. Faz sentido para vocês? De que se alguém pensou, ele não deixou sem resposta Maria. Ele deixou com resposta Maria. E todos, pelo nome de Maria, ele era filho de Deus e não de José. Devolvo para vocês a fala. Sem dúvida, né? E um grande exemplo aí para nós, né? O quanto Maria toma ali a sua identidade, né? Nesse momento, né? De mulher, né? Ela se permitiu ser usada por Cristo, ser instrumento, né? Mas com propósito e sabendo desse propósito e tendo a segurança desse propósito, né? E não tendo medo de questionar, o quanto isso ensina também pra gente, quantas vezes nós mulheres temos medo de questionar, de perguntar, né? Maria, na sua adolescência aí, né? Tão menina, não teve medo de perguntar, mas como que vai acontecer isso? De que forma, né? Então, acho que é um grande ensinamento, porque em muitos momentos da nossa vida,
a gente se cala por medo, né? Então, assim, eu costumo colocar que a gente pode ter medo, sentir medo faz parte, medo é proteção, mas o medo não Uhum, pode nos paralisar, né? uhum. E muitas vezes a gente caminha com medo junto, né? Eu falo, dá a mão para ele, mas dá a mão para coragem também. E aí Isto. vai em busca, né? O quanto Maria ensina isso, exatamente isso, uma audácia, né? Uma coragem para compreender onde é que eu estou pisando, o que é que eu vou aceitar, como vai se dar isso. Então, acho que é um grande ensinamento para nós mulheres. E ela teve a resposta exatamente o que ela perguntou. Não se preocupe, o poder do Altíssimo te envolverá. Aí ela passou a crer e entender que seria algo sobrenatural enfrentar o noivo, porque o noivo, né? A gente não vai colocar os homens aqui, mas não é o caso, é sobre as mulheres, mas um noivo que sabia da índole dessa menina e que precisou ser abordada pelo anjo para ele voltar atrás. Mas eu só queria fazer esse desabafo de alma, tá? Não quero falar de José, da coragem de Maria e do quanto José precisou ser pego pela coleira ali, né? Mas tá tudo certo, né? Pelo colarinho, vamos falar assim. E eu fico pensando em tantas outras mulheres. Já foi citado aqui, eu tenho uma associação que chama Associação Madalena, e, e eu quero falar um pouquinho sobre ela, vocês me permitem? Um ensinamento que Madalena, por que Madalena? E a pergunta que eu sempre eu sempre faço e também me perguntam é assim, André, por que Associação Madalena? E eu faço uma outra pergunta e vou perguntar para as nossas mimadas aqui. Quando falamos de Madalena, escreva aí para nós. Madalena, o que te vem à memória quando alguém cita, ou quando é uma música, ou quando alguma coisa que te refere a Madalenas? Qual que é o primeiro pensamento dessa mulher que te vem? Quem era Madalena? Pelo menos alguém nos ajude aí, escreva aí para nós. Na sua memória, no seu arquétipo aí, o que é que você pensa? Maria Madalena era uma? Completa aí para nós. Não tenha medo de dizer não, pode dizer. Cadê a participação das nossas mimadas que estão aqui interagindo conosco? Aí Ah a Jana lá, escreveu. pronto. A Jana já respondeu como voz de todos que A falam. Edna também colocou. A Edna também colocou. A Edna está nos assistindo lá também de Minas, viu? A Edna também colocou prostituta. Quando não falam prostituta, falam mulher adúltera. Então, isso quer dizer o quê? Que Madalena era uma mulher rotulada pela religião, que não é o religar, né? Isso foi colocado pela religião, imposto isso, divulgado. E quando eu entendi, através do próprio Deus, que me deu esse tema, que me deu uma visão acerca da Associação Madalena, como me surgiu isso? Foi realmente uma visão no muro de onde eu morava. A Edna fez parte disso. Uma associação Madalena estava lá. Deus me disse, um lugar que quebra rótulos. E eu fui estudar sobre Madalena. Por que Madalena? Porque Madalena era de Magdala. Magdala era cidade de origem, como a minha Elaginha. Tem nada a ver com prostituta e nem tem a ver com adultério. Tem a ver, não é aquela mulher pega em adultério, que também confundem. Maria Madalena de Magdala e Maria, sim, está. Vamos lá em Lucas 8:2. Maria era uma mulher possessa de 7 demônios, mas não uma mulher prostituta. Então, todos nós ouvimos que Maria era uma mulher prostituta, uma mulher rotulada que virou uma mentira que virou verdade. E todas nós, queridos, todas nós, mulheres, eu vou dizer os homens também, para nós não sermos preconceituosos aqui, né? Nós temos rótulos.
rótulos de mãe, rótulos de ser psicóloga, de ser pastora, de ser divorciada, de ser esposa de fulano, mãe de Beltrano. Nós somos rotuladas não pelos nossos papéis e esquecemos que Deus nos deu o nome de mulher. E muitas das vezes, principalmente, eu acabei de passar por um divórcio, vai fazer 2 anos, o quanto é difícil não permitir que esse rótulo de divorciada entre na minha vida, entendendo que eu não sou um sobrenome, mas que eu tenho uma história e que eu sou um nome. Sim, eu sou Lúcia Andréia e não sou o sobrenome do meu ex-marido. Mesmo honrando esse sobrenome e respeitando esse sobrenome que eu tive, eu não sou esse sobrenome, porque eu sou Madalena. Eu não sou a mulher do rótulo, mas eu sou Madalena porque eu sou Andréia. Faz sentido para vocês? Eu acho que é importante você trazer isso, Andréia, porque eu tô vendo ali a Jana colocou uma cara de espanto, né? Tipo, para ela foi uma revelação, de repente, trazer que Maria Madalena não foi uma prostituta, como muitas vezes se propaga essa história, né? E a Jana não é a única, muitas pessoas, né, homens e mulheres, se referem a Maria Madalena como uma mulher que foi que era prostituta, até por conta da questão do apedrejar, né? Isso. Porque ela ia ser, Jesus falou, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é essa analogia que é feita, então, se ela estava a ponto de ser apedrejada, possivelmente é porque era uma adúltera ou porque era uma prostituta. E, de fato, há uma distorção, né, em relação ao papel histórico. E o que eu acho mais interessante nisso é como as pessoas se prendem a esse olhar de Maria Madalena e deixam passar momentos muito importantes em que Maria Madalena estava presente com Cristo, né? Nós temos alguns deles, assim, os que mais me tocam é o momento da cruz, porque muitos, bom, teve um discípulo que negou Cristo 3 vezes nesse mesmo dia. Uns fugiram de medo, se esconderam. Mas Maria Madalena não se acovardou. Ela era mulher, gente. Mulher que naquele tempo já era vista de uma forma como um ser inferior. E com toda aquela questão de que alguns tinham medo de dizer que eram seguidores de Jesus Cristo e acabarem pendurados numa cruz. E Maria Madalena permaneceu ali até o final. Ficou aos pés da cruz. E o outro momento de Maria Madalena, que também me toca muito e que diz muito para mim sobre essa valorização da mulher e essa ressignificação que Cristo veio trazer, é o momento da ressurreição. Porque é o momento que ele aparece, porque João esteve antes lá no túmulo, ele não apareceu, tipo, ele apareceu para Maria Madalena. Ele escolheu aparecer para ela, né? Então, assim, para mim isso é muito significativo. Por quê? Porque era um tempo que a palavra da mulher não valia nada. A mulher não podia nem testemunhar, porque a palavra dela não tinha credibilidade. Mas foi uma mulher que viu. Era uma mulher que estava ali. Então, para mim, isso mostra muito, revela muito do olhar de Cristo para a mulher. E aí temos também, tipo, eu gostaria de voltar na Madalena com você, tá, Andréia? Mas eu não posso deixar de citar Marta e Maria, que eram as amigas de Jesus, né? Com quem ele ia lá tomar um café, sentar, bater papo, porque é assim que eu imagino Marta e Maria, né? Marta, Maria e Lázaro. Assim, eu imagino como aquela casa de amigos que hoje a gente frequenta, que você vai, se senta em casa, senta na sala de estar, conversa, pode, né, falar aquilo que quer e, tipo, e fica imaginando ali, Maria, naquele episódio específico, aprendendo, que também tem isso, gente. Eram os doutores da lei, eram os religiosos. O estudo da lei, o estudo da palavra, era muito direcionado aos homens. As mulheres não tinham acesso a isso. Então, para mim, toda essa passagem de Cristo, ela vem para mostrar assim, não, mulher, toma seu lugar é esse.
Aí, tipo, você pode tudo, você pode falar, você pode estudar, você pode, entendeu? Eu confio em ti. Eu disse quem você é. Né? Eu Eu quero devolvi a tua voz. isso. Eu quero só colocar aquilo. Jesus, quando ele falou da ressurreição, ele lançou isso para homens e mulheres. Para os discípulos, né, que não eram apóstolos ainda, e as mulheres que foram, porque entendiam que no terceiro dia ele falou sobre isso. Então, os homens poderiam estar, porque foi lançado. Jesus igualou, novamente, Jesus igualou o homem e a mulher até nessa questão da ressurreição. Né? Era para homens e mulheres, mas quem foi? Foi as mulheres que decidiram estar lá atentas à fala que o mestre trouxe. E eu gosto muito desse posicionamento que nós começamos aqui dizendo as meninas que Deus formou a mulher para um propósito. E olha que mulheres de propósito, como diz a Ana Lúcia aí, né? Que essa mulher, mesmo que ela tenha dor, ela tem propósito. Elas estavam como os homens, tô sem o mestre, tô sem direcionamento. Mas elas foram lá na esperança do túmulo, porque tem um sinal aqui. As mulheres são assim. As mulheres não. Elas podem estar, levar rasteiras, passar por divórcio, passar por dificuldades, mas isso é uma característica da mulher de se colocar, né? Os homens têm o deles, ótimo. Mas hoje, o quanto Jesus honrou e nos deu voz para mencionarmos quem somos. Ele nos deu essa voz. Ele não separou os homens das mulheres. Ele nos deu direito. Nós temos testemunho do maior evento e único evento, a ressurreição de Jesus. Não tem maior evento extraordinário que seja a ressurreição. Morrer todo mundo morre, mas ressuscitar só Jesus. E as mulheres teve, porque foram para todos. E aí você trouxe Marta e Maria, que eu amo. E é outra que vai quebrar paradigmas. Porque nós precisamos entender esta Marta e entender esta Maria. E aí procuramos o equilíbrio de ser Marta e Maria. Ontem, quando nós estávamos conversando, você trouxe um título que poderia ser o título dessa live, que eu fiquei degustando. Eu vou fazer uma palestra com isso. Vou aproveitar o seu título. Né? Como ser Marta, como ser Maria? Fala aí para nós, Lu. Como sermos Maria em tempos que nos exigem que sejamos Marta. Olha, isso ficou ressoando em mim, e eu quero falar só um pouquinho assim. Acho que nós precisamos entender o equilíbrio da Marta e da Maria. Porque quem era Marta? Marta era uma mulher, a irmã mais velha, responsável pela casa, porque não tinha pai e mãe ali. Ela cuidava, ela ia receber o mestre. Quem não vai receber uma visita importante que não preocupa com a limpeza, com a organização, com a comida, com o pãozinho, com o cafezinho, com a mesa posta? Ah, queridas, nós somos Marta. A responsabilidade de servir a mesa com o melhor, né? A questão é que Marta esqueceu que ela podia servir a mesa e degustar um pouquinho da companhia de Jesus. E se não fosse Marta, como seria, como que estaria Jesus, Lázaro e Maria lhe servindo? Eles precisavam de Marta. Agora, Marta nos ensina uma coisa nos dias de hoje. Essa mulher que centralizava tudo nela. E aí ela veio também para nos ensinar que nós precisamos dividir. Não é uma fala que nós falamos muito, que os homens, os filhos nos ajudem. Não. A casa não é uma ajuda dos homens, eles fazem parte desse contexto. É uma parceria, né? É uma parceria. Mas é preciso que a gente tire essa mão, como Marta permitir que venha Maria. Por que ela não convidou Maria e Lázaro para ensinar? Era uma cultura, tudo bem. Nós estamos aprendendo aqui. Isso faz sentido para vocês? Completem aí para mim, por favor. Acho que aqui, trazendo para os dias de hoje, né, a gente pode pensar, né,
Naquele tempo, onde estava Lázaro ali, né? E aí, vamos pensar, né? Trazendo para os dias de hoje, todos poderiam colaborar para que a casa estivesse em ordem, a comida feita, para que todos pudessem ser um pouco de Maria, contemplar a chegada de Cristo, né? Desfrutar desse momento e aproveitar, né? Esquecer do restante. Por quê? Porque já está tudo feito. E o que precisar fazer depois disso? Né? Você vai dividir com as outras pessoas. Então, trazer de fato, um novo olhar para isso, né? Atualizando para os dias de hoje. E também nos colocando assim, como mulher, porque não sou eu que comando a casa, não sou eu que escolho como tem que ser feito. Se é uma parceria, né? Então, todo mundo que habita o lar tem que participar dessas escolhas, né? De como faz a comida, como faz a limpeza, de como faz. É uma parceria. Então, não é do meu jeito, é do jeito da casa. Fábio, Lu, achei que foi importante você trazer isso. Assim, eu já até eu troco a palavra colaborar, contribuir e ajudar pela frase. Se cada um fizer a sua parte, não fica muito para ninguém. Pesado para Porque ninguém. se somos todos iguais, se Deus nos criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Ele não falou assim, os homens um pouquinho mais semelhantes, gente. As mulheres, né, um pouquinho menos. Não foi dessa forma. Então, assim, eu penso que quando o homem está em casa fazendo a parte dele, ele não está ajudando a mulher. Ele está fazendo a parte dele. É isso. Né? Eu também me pergunto, onde estava Lázaro? E quero acreditar que Lázaro não estava em casa. Entendeu? Porque se estivesse, estaria ajudando Marta, ou estaria lá falando, Marta, senta lá, vai conversar um pouquinho também, depois a gente limpa todo mundo junto, porque eu acho que ia ser muito mais aprazível aquele momento com Cristo, né? E eu entendo que quando o Cristo fala isso, até não é no sentido de que uma escolheu trabalhar enquanto a outra conversa. Eu vejo no sentido de que, do momento. Nesse momento, Marta, te ocupas com tantas coisas. Tipo, nesse momento, cara, relaxa. E quantas vezes a gente não é muito Marta? Eu muitas vezes me pego sendo Marta, no sentido de, não no sentido de que priorizei o trabalho, mas às vezes priorizei no momento que não era prioridade. isso, No momento em que a prioridade é eu curtir minha visita. Alguém aqui escreveu que adora, por isso que eu gosto de receber as pessoas na cozinha. É a Janildes. Janildes, pode me convidar. Adoro cozinha também. E eu acho que é gostoso e tudo mais, mas assim, Janildes, depois que você serve a mesa, tá todo mundo ali comendo e tal, terminamos de comer, você corre e vai lavar a louça ou você vai curtir as visitas? Né? Eu acho que é nesse sentido. Depois do café, o que eu faço? Eu aproveito um pouquinho mais de Jesus que está ali, da minha visita que está ali, ou eu vou correndo para a louça e depois ainda reclamo que minha irmã me deixou lá sozinha fazendo. Mas, tipo, e quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Né? Não com o Jesus que existe em cada um de nós, das nossas visitas. Né? E a outra questão aqui, alguém colocou do título, deixa eu só ler ali, a Sula, eu tenho um livro com esse título, Sula, fui até procurar aqui, porque eu não li, né? Eu queria ver. O livro tem mesmo, é um livro que está escrito, o título é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Já selecionei aqui porque me interessei também. Sula, valeu a dica. A Vive, Marta ligada nos anseios da alma e Maria entregue as coisas do espírito. Eu entendo que a Marta se desconectou ali da visita um pouquinho, sabe? E foi priorizar a casa, os afazeres. Às vezes a gente, tipo, vai sobrar para mim, né? Vou ter que fazer depois sozinha, então vou aproveitar, como diz a Janilde ali, vou aproveitar que tá todo mundo que tá aqui, vou carregar todo mundo para a cozinha, porque daí eu não fico trabalhando sozinha, que também é ruim, né, gente? Vamos combinar. Eu te devolvo a palavra, Andréia, porque a gente está no nosso horário,
E eu Sim. gostaria de ver se tem algo que você, né, queria colocar como fechamento dessa nossa conversa. É uma conversa que eu penso que a gente ainda vai retomar em outros momentos, né? Foi muito gostoso. A gente procura aqui, eu e a Fábio, misturar temas que às vezes são pesados com temas também mais leves para a gente poder conversar, dialogar, né? E esse é o propósito do Entre Irmãs. Foi uma delícia te receber, André. Eu passo para você a palavra, ver se tem mais alguma coisa que você queira complementar. E aí a Fábio, e eu gostaria de fazer o fechamento, se você me permitir, Fábio. Eu gostaria assim, de dizer o título da live, né? O quanto Jesus ele respeitou as mulheres, ele deu voz para esta mulher, ele honrou esta mulher, e eu vou fazer um convite às mulheres. Façam isso que Jesus abriu porta para você. Se honre, se posicione, acredite em você. Põe para fora essa força que você tem. Às vezes nós vamos ser um pouquinho de Marta e vamos esquecer que podemos relaxar. Mas volta lá e lembra, nossa, Jesus está aqui na mesa comigo. Às vezes nós precisamos ser como Maria, sentar e dizer, chega, é só o meu momento. Às vezes precisamos ser como Eva, é mãe de todos, mas eu preciso me tornar mulher agora. E às vezes precisamos ser como Maria Madalena, que mesmo com os rótulos, vai lá para vivenciar o milagre do novo. Eu não sei qual é o rótulo que vocês estão passando hoje, eu sei qual eu enfrento hoje, mas o rótulo não nos define, porque Jesus quebrou os rótulos. Ele tirou os rótulos. Os rótulos não é a sua identidade, é a sua identidade que você é, segundo a Bíblia, uma joia rara, uma mulher especial, uma mulher que seu valor excede de rubis, e Jesus te deu este lugar de joia rara. A graça dele, o milagre dele, te levou para um lugar de joia rara. Não esqueça disso, porque é ele que fez tudo para quebrar esse tanto de paradigma que nos envolvia para trazer respeito. Então, se autorrespeite com o que Jesus fez, valorizando essa manifestação da graça através da cruz. Obrigado, meninas, por me permitir estar aqui neste primeiro encontro. Foi muito bom dividir com vocês um pouquinho do conhecimento e adquirir experiência e conhecimento com vocês. Bom, quero agradecer a tua participação, Andréia. Quero agradecer porque, mais uma vez, aqui a gente está aqui também para aprender com você, conhecer um pouco mais da palavra de Cristo, né? De como ele trouxe esse olhar voltado para nós mulheres, né? Do quanto a gente precisa se empoderar, de fato, desse lugar que Cristo nos colocou, né? E não no lugar em que muitas vezes o mundo tenta nos colocar, né? A cultura, olha só, naquela época, né? Em 2024 anos atrás, Cristo nos empoderava, né? Então, assim, que saibamos nos colocar nesse lugar. Então, te agradeço e que seja a primeira aí de outras oportunidades que a gente possa fazer junto nessa caminhada aí. Obrigada por ter aceitado estar no Entre Irmãs com a gente. Eu que agradeço. Bom, gente, estamos terminando. Vai ficar gravada assim, Janildes. Pode. E depois eu vou marcar tanto a Fábio quanto a Andréia. E aí elas podem ficar salvas também na página delas do Instagram. Ótimo. Eu gostaria de terminar a nossa live trazendo uma passagem que eu refleti hoje, tá? Hoje de tarde. Que foi a passagem de quando Jesus curou a filha de Jairo e ele estava andando no meio da multidão para se dirigir à casa de Jairo e uma mulher o tocou nas suas vestes. E ele para nesse momento e fala: quem foi que me tocou? E os discípulos, todo mundo se olha, tipo,
os discípulos, Senhor, sério, fala sério, né, meu? Tá todo mundo te esbarrando aqui, tu vai me perguntar quem foi. Tipo, qualquer um pode ter tocado. E assim, gente, sabendo que Jesus era quem era, ele sabia quem era. Por que ele faz essa pergunta? E aí, aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo menstrual, né, que sabemos que é isso, não se vê meio que num beco sem saída, porque a coisa foi fechando, ela foi meio que obrigada a, tipo, fui eu, Senhor, né, fui eu. E essa parte, eu pensava assim, bah, por que Jesus expôs ela, né? Porque, meu, ela já tá ali fragilizada, ela já é estigmatizada, ela já é menosprezada, ela já é tudo, assim, né? Pela sociedade. Porque ela é considerada impura, ela é uma mulher que está sangrando sem parar. Naquele tempo era isso mesmo, gente. Não estou aqui dramatizando. E aí eu me perguntei, né? Por que Jesus perguntou quem foi? Até porque ele sabia quem era. Podia, né, ter olhado para ela e falado, tipo, tamo aí, tamo junto, né? Mas não, ele pergunta, ele expõe essa mulher, ele faz ela vir, ela botar a cara dela. E aí ele diz, os discípulos falam, não, mestre, tipo, qualquer pessoa, não tem ninguém. Não, ele fala, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Sim. E essa frase para mim mudou tudo, porque ele fez o quê? Ele mostrou o quanto aquela mulher era diferenciada, o quanto ela era especial. Ele jogou luz sobre aquela mulher. Aquela que era desprezada, que era impura, né, que tipo, deixa essa daí pra lá, isso daí virou encosto, entendeu? Tipo, ninguém quer, não pode ser chegar perto. Então, também me mostra, mais uma vez, nessa passagem, que ele estava lá no meio da multidão, foi uma mulher aleatória, tipo, não era alguém da convivência dele, nós trouxemos hoje mulheres que eram da convivência dele, e que ele parou, deu luz e deu voz. Então, mais uma vez, para dizer que a passagem de Jesus, dentre os seus propósitos, ele teve um propósito que nos é muito caro, especial, importante, que a gente não deve esquecer, que foi devolver à mulher o lugar que, de fato, ela deve ocupar. Isso. Então, a Ju colocou ali, ele empoderou e devolveu a ela dignidade. A Sula, obrigada por essa live. De nada, Sula, vem com a gente sempre, sempre a gente está aqui conversando sobre algum tema. Beijo, É importante. Sula. E hoje a gente quis realmente trazer esse tema porque é algo muito incomum entre mim, a Fábio e a Andréia, embora a gente vivencie a nossa espiritualidade às vezes de modo distinto, mas todas nós buscamos, né, estudar e buscamos nos conectar com Jesus Cristo, com os ensinamentos, com os nossos, para que a gente possa se conectar com os nossos propósitos, né? Cada uma tem o seu, e acho que o que torna essa vida fantástica, apesar das dificuldades, das lutas, é saber que não é em vão, que tem uma razão de ser. E que Deus nos fez mulher porque sim, porque somos mulheres, porque é para isso, né? E vamos lá, gente. Bora mudar o mundo porque a gente pode. Maria Madalena ficou lá, até a cruz. Isso. Maria, mãe de Jesus, ficou lá, até a cruz, cara, vendo o filho. Quem somos nós, mulheres? Nós somos aquelas que lutam e que ficam até a cruz. Sim. É isso aí, gente. Muito obrigada, Andréia, Fábio. Obrigada para todas que nos acompanharam Muito aqui, obrigada. pela participação de vocês. Toda terça-feira, então, às 8, a gente traz algum tema para dialogar aqui com vocês. Espero que vocês gostem, mas também fiquem muito à vontade para mandar para a gente as suas sugestões, as suas dicas. A gente adora. É isso aí, gente. Um bom restinho de semana, que seja uma semana abençoada para todos vocês. E aquele beijo para todos. Beijo. Beijo. Obrigada, menino. Obrigada. Beijo. Beijo.